Nós gostamos de acreditar que temos o controle, que a ciência, com seus telescópios e microscópios, já mapeou a realidade. Gostamos de pensar que monstros, fantasmas e falhas na Matrix são apenas histórias para crianças dormirem. Mas a verdade é muito mais desconfortável. Existem arquivos na gaveta da ciência moderna que estão empoeirados, casos que foram investigados pelos melhores cérebros do mundo e que terminaram com uma única conclusão: nós não sabemos. Hoje, vamos abrir 7 dessas gavetas, de sons que levam ao suicídio a florestas que desafiam a biologia. Prepare-se. O que você vai ouvir agora não tem explicação lógica, pelo menos não neste mundo. O zumbido de Taos. Imagine um som. Um motor a diesel ligado na marcha lenta, vibrando dentro da sua cabeça. Você tapa os ouvidos, mas o som continua. Você fecha as janelas, se esconde no porão e o som fica mais alto. Isso não é ficção. É a realidade para 2% da população da cidade de Taos, no Novo México e em Bristol, na Inglaterra. Eles chamam de o zumbido. A ciência tentou de tudo: microfones de alta sensibilidade, testes geológicos, exames de audição em massa. Nada. O som não existe fisicamente. Não há ondas sonoras no ar, mas as vítimas, elas sangram pelo nariz, sofrem de insônia crônica e algumas, em desespero absoluto, tiraram a própria vida para fazer o barulho parar. Será uma alucinação coletiva? Ou eles estão sintonizando uma frequência que o resto de nós, felizmente, é surdo demais para ouvir? A ponte de Overtown. Na Escócia, existe uma ponte vitoriana antiga chamada Overtown. Ela é bonita, gótica e aparentemente inofensiva. Mas os donos de cães da região evitam passar por lá. E se passam, eles seguram a coleira com as 2 mãos. Desde os anos 50, mais de 600 cães pularam da mesma parte da ponte, no mesmo lado, caindo 15 metros para a morte nas rochas abaixo. E o detalhe mais perturbador: os cães que sobrevivem à queda sobem de volta na ponte e tentam pular de novo. Cientistas culparam o cheiro de visons machos, testes acústicos, campos magnéticos, mas nenhuma teoria explica por que isso só acontece ali. Os moradores locais têm uma explicação mais simples: a ponte é um ponto cego entre o mundo dos vivos e dos mortos. E os animais, com seus sentidos aguçados, veem algo lá embaixo nos chamando, algo que nós não conseguimos ver. A epidemia de dança de 1518, Estrasburgo, julho de 1518. Uma mulher chamada Frau Trofea sai à rua e começa a dançar. Não havia música, não havia festa. Ela apenas dançava, com o rosto retorcido em dor, mas sem conseguir parar. Em uma semana, 30 pessoas se juntaram a ela. Em um mês, eram 400. Eles dançavam dia e noite, até que seus sapatos se desfaziam e seus pés sangravam. Eles gritavam por misericórdia, implorando para parar, mas suas pernas continuavam se movendo. Eles começaram a morrer. Ataques cardíacos, derrames, exaustão pura. A medicina da época disse que era sangue quente. A igreja disse que era maldição. Hoje, historiadores falam em histeria coletiva causada por fungos no pão. Mas nenhuma droga alucinógena faz 400 pessoas dançarem em sincronia perfeita até a morte. O que regeu aquela orquestra invisível? O incidente de Yatlov Pass. Este é o santo graal dos mistérios modernos. 9 montanhistas experientes na União Soviética, 1959. Eles montam acampamento na Montanha da Morte. Durante a noite, algo acontece. Algo tão aterrorizante que eles cortaram a barraca de dentro para fora e correram para a neve a 30 graus negativos. Alguns estavam descalços, outros seminus. Os corpos foram encontrados semanas depois. Alguns tinham o crânio esmagado, costelas quebradas como se tivessem sido atingidos por um carro a 80 km por hora. Mas não havia hematomas externos.
A parte que a ciência não explica? As roupas deles continham radiação, a pele estava laranja, e uma das vítimas estava sem a língua e sem os olhos. O relatório oficial da URSS foi fechado com uma frase que gela o sangue. Eles foram mortos por uma força natural desconhecida. Que força natural arranca olhos e emite radiação no meio do nada? O sinal UAU. Em 15 de agosto de 1977, o radiotelescópio Big Ear, em Ohio, estava escaneando o vazio do espaço. O operador Jerry Eman estava tomando café, olhando para linhas de números aleatórios. 1, 1, 1, 2. Ruído de fundo do universo. De repente, a impressora enlouqueceu. Uma sequência apareceu. 6, I, Q, U, J, 5. Foi um sinal de rádio de banda estreita, vindo da constelação de Sagitário, 30 vezes mais forte que o ruído de fundo. Durou exatos 72 segundos. Eman ficou tão chocado que circulou os números no papel e escreveu ao lado. Uau! Nós viramos todas as antenas da Terra para aquele ponto. Escutamos por dias, anos, décadas. Mas o silêncio voltou. Foi um erro do computador? Um satélite secreto? Ou foi pela primeira e única vez na história alguém do outro lado dizendo oi e desligando na nossa cara? Combustão espontânea humana. A ciência forense sabe exatamente como um corpo queima. É difícil. Precisa de temperaturas extremas, como um crematório, por horas. Então, como explicar o caso de Mary Reeser? Em 1951, a polícia entrou no apartamento dela. Encontraram uma pilha de cinzas na poltrona, um pé esquerdo intacto, ainda usando um chinelo de cetim, e um crânio encolhido pelo calor. O resto do apartamento? Intacto. Jornais a centímetros de distância nem chamuscaram. O fogo consumiu o corpo dela com uma ferocidade nuclear, mas parou magicamente ao redor. Cientistas falam do efeito pavio, onde a gordura humana alimenta a chama. Mas o efeito pavio não explica a velocidade, nem o calor necessário para vaporizar ossos sem incendiar a casa inteira. Existe um fogo que vem de dentro? Uma falha na química biológica que nos transforma em bombas relógio? A consciência. E chegamos ao maior mistério de todos. Não está no espaço nem no passado. Está acontecendo agora, com você. A ciência sabe como o cérebro funciona. Neurônios disparam, química acontece, mas nada na física explica como uma massa de carne de 1,5 quilos gera a sensação de eu. Como átomos que não pensam se juntam para criar pensamentos. Existem teorias de que a consciência não é criada pelo cérebro, mas sim recebida por ele, como um rádio captando um sinal. Se isso for verdade, quando o rádio quebra, quando morremos, o sinal continua. A ciência não tem a resposta. E talvez nós não devêssemos ter. Conclusão. A luz da ciência é brilhante, mas ela só serve para mostrar o quão profunda é a escuridão ao nosso redor. Dyatlov, Taos, Overton. Eles são lembretes de que a realidade é um tecido fino e, às vezes, ele rasga. Qual desses mistérios tiraria o seu sono hoje? Ou melhor, qual mistério você já viveu e nunca teve coragem de contar? Escreva nos comentários. O mundo pode não acreditar em você, mas nós acreditamos. Até a próxima, se houver uma próxima.